Oi, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Letícia, sou trader profissional no mercado de opções binárias e estou aqui para fazer você de fato entender como que é o mercado e viver dele, né? Consciente e consistente. E hoje eu trouxe um vídeo super legal para vocês aí, para vocês começarem a entender um pouco dos padrões, um pouco das estratégias, tá? São 3 estratégias que eu trouxe, tá? Simples e fáceis que com certeza quando você entender, quando você dominar elas, eu tenho certeza absoluta que vocês vão fazer operações mais certeiras e mais assertivas, tá? Primeiro de tudo, eu vou falar sobre cada um, tá? Mas essas 3 estratégias, tá? Você dominando, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir colocar muito dinheiro no bolso, tá? Primeiro, pressão. O que é a pressão? A pressão, o princípio da vela é a vela de venda, ela vai nascer, ela pode vir aqui em cima e tudo, mas ela vai nascer e o seu fechamento vai ficar abaixo da sua abertura, tá? Aqui tá a sua abertura da vela de venda, tá? Aqui tá a sua abertura e aqui tá o fechamento, certo? Esses pavis aqui que ela deixa é quando ela sobe ou desce, enfim, não importa. Tem muita gente que chama de rastro, não, isso indifere, tá? Esse aqui é por onde a vela passou, né? Mas o que importa aqui pra gente é abertura e fechamento. Perfeito. A vela de alta, a vela de compra, ela faz o contrário. Ela nasce, pode vir aqui embaixo, mas ela nasce e termina acima da sua abertura. Então, a gente tem aqui a sua abertura e o seu fechamento. É o contrário, abertura e fechamento. Isso é importante para a gente entender o que funciona na nossa estratégia, certo? Quiser ir tirando print, tá? É sempre bom. Vai anotando, pega caderno, caneta, anota para você entender, conseguir entender melhor, tá? Dito isso, quando a gente sabe que aqui é a abertura e aqui é o fechamento, aqui, quando vem uma vela para fazer pressão, ela precisa fazer o rompimento. Então, aqui, a próxima vela, ela vai fazer o quê? Ela tem que romper, tá? Para ela fazer uma pressão de alta, ela precisa romper, tá? A vela anterior, tanto o pavio dela, quanto o nascimento, a abertura dessa vela aqui, tá? Então, ela está fazendo aqui, ela fez uma pressão de alta, ou seja, indicando para a gente que o mercado ele vai continuar subindo, tá? Por quê? Porque aqui ele vai romper na máxima aqui dessa vela, tá? Se ela, por acaso, ela fizesse isso daqui, ó, a gente não tem leitura, isso é uma leitura de indecisão. Por quê? Porque ela rompe tanto aqui quanto aqui embaixo, tá vendo? Ó? Ela rompe, aqui embaixo ela rompe com o pavio, mas em cima ela rompe com corpo e pavio, né? Ela faz aqui um padrão de indecisão. Então, a gente não opera quando é padrão de indecisão, certo? Mas quando ela faz essa pressão aqui, a gente tem leitura, sim, de continuação desse movimento. A pressão de baixa, ela pode ser com velas contrárias, né? Velas de cores diferentes, ó. Vamos fazer uma pressão de baixa aqui, ó. Ela finalizou aqui, né? Então, a próxima vela vai nascer aqui e descer. Então, ela tem que fazer exatamente isso também, tá? Da mesma forma, romper para baixo. Quando ela rompe para baixo, aqui, ó, ela rompe na mínima, ela tem leitura, tá? De pressão de baixa, ela tem leitura de continuação desse movimento aqui baixista. Quando ela faz isso aqui, é a mesma coisa. Não tem operação porque é padrão de indecisão, ó, rompeu tanto na máxima quanto na mínima. Aqui a gente não tem operação, certo? Quando não é um padrão de pressão, é quando a vela, ela não consegue romper. Ela fica aqui dentro, ó, vamos supor. Ela aqui, só que ela não chegou a romper o pavio. Ela não teve forças para romper a vela. Então, isso também é um padrão de indecisão, ó. Ela não consegue romper nenhum dos lados. Então, tira um print da pressão, tá? Do movimento de pressão de baixa e de pressão de alta. Não tem operação, ó. Aqui não tem operação. Por quê? Porque ele não conseguiu, ó. Ele rompeu aqui com o pavio, mas ele não rompeu com o corpo aqui, ó. Tá vendo? Ele nasceu, mas rompeu aqui com o pavio, minimamente ele não faz uma pressão. E aqui, ó, ele rompe aqui o corpo, porém, ele não consegue romper com o corpo esse pavio. Olha o tanto que ficou faltando de pavio para ele completar com o corpo dele aqui. Para ficar legal, para ter um rompimento, ele precisaria fazer isso daqui, ó. Romper
o pavio todo. Aí sim. Então, essa também não é operação. Padrão de indecisão também de cores diferentes. Vamos ver aqui. Ó, aqui, que é um padrão de indecisão. Ó. Isso aqui acontece toda hora no mercado. Aqui, ó. Ó, vendo, ó? A máxima e a mínima. Rompeu dos dois lados. Não tem operação. Padrão de indecisão, certo? Esse é o padrão de pressão, tanto de alta quanto de baixa, que é quando a gente opera, né, a favor do movimento, tá? Acreditando aí. Lógico que tem outras confluências, mas a princípio, né, esse é o básico para a gente entender o que é pressão. Se vocês tiverem algumas dúvidas, já comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Entra na minha comunidade, tá? Aproveita e entra na minha comunidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá. É totalmente gratuito. Lá a gente tem lives, a gente tem alavancagem de banca, a gente tem tudo dentro dessa nossa comunidade. Todo santo dia a gente tá operando, tá? Ao vivo com vocês, ensinando todo o passo a passo, técnicas, tudo para que vocês consigam de fato viver desse mercado. Bom, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai falar sobre a segunda, tá? A segunda técnica que a gente utiliza, que é primeiro registro. Bom, vamos lá. Sabendo que a vela verde, ela nasce e sobe, podendo deixar pavio ou não, a vela vermelha nasce e desce, também podendo deixar pavio ou não, tanto faz, é uma vela, independente do pavio, ela é uma vela. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai separar por lotes, tá? O que é um lote? Lote é toda vez que o mercado faz essa reversão de compra para venda. De venda para compra, tá? Exatamente isso, ó. Vou desenhar aqui, vocês irem entendendo melhor, ó. Aqui, eu desenhei várias velas aqui, como vocês podem ver. E o seguinte, o que é um lote? Esse é um lote de compra, esse é um lote de venda, lote de compra, lote de venda, lote de compra. Mesmo tendo apenas uma vela, é um lote? Sim. Outro lote, um lote, um lote, um lote maior, mas é um lote. Quando a gente olha isso aqui, ó, todo lote, o que você precisa entender? Todo lote é quando tem essa separação aqui, ó. Tava vindo uma compra, veio uma venda. Então, essa aqui é a última do lote, independente se ela está sozinha, tá? Ela é a primeira e a última, não importa. Então, todo lote é quando a gente tem reversão de cores. O lote é quando a gente tem, ó, não importa, se a gente pode ter 10 velas aqui dentro desse lote, uma só, duas, três, não importa, tá? É um lote. Vem uma vela vermelha aqui, o que acontece? Acabou esse lote aqui. Acabou esse lote de compra, agora iniciou um lote de venda. Entenderam? Dito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai agora entender o que é o primeiro registro, tá? Por que ele é tão importante e ele é tão assertivo? Para a gente entender, na hierarquia das velas, o primeiro registro é a vela mais forte dentro aqui da nossa hierarquia. Todas as velas, elas têm hierarquias, né? A vela do primeiro registro, ela é a mais forte, tá? Não que as outras também não sejam fortes, não sejam boas pra gente trabalhar, tá? Mas, a princípio, a gente vai analisar apenas aqui primeiro registro. Quando a gente opera apenas primeiro registro, a gente já tem muito resultado, certo? Então, o que é o primeiro registro? O primeiro registro é a primeira vela do movimento. Então, se o mercado ele está descendo, tá? Ele está flexionando para baixo, a gente olha a vela, a primeira vela do movimento de venda, tá? Então, esse é o nosso primeiro registro. Onde que a gente vai marcar aqui o nosso primeiro registro? Na abertura, tá? A gente sempre vai marcar a abertura do nosso primeiro registro, tá? Olha aqui como que ele tá. Eu tinha desenhado aqui e foi assim, no rumo. Mas olha aqui, ó. Como que é importante. Já tá até bom aqui meu desenho. Ó, aqui é a primeira vela do movimento. Tá vendo que aqui vinha o movimento de compra e aí eu achei aqui a primeira vela do registro de venda. Então, eu marco ela. Eu não posso marcar essa daqui. Por quê? Porque essa aqui é a segunda vela do movimento. Para mim, ela não tem serventia nenhuma, tá? Nesse momento aqui, para eu poder analisar, tá? Então, de fato, eu não vou olhar para essa vela aqui. Eu vou olhar somente para essa, tá? Aí, o que eu vou fazer? Toda e qualquer ação que eu tiver dentro do mercado, eu vou olhar sempre para essa primeira vela aqui do lote, tá? Tem outras velas, tá? Mas agora a gente olha sempre para essa daqui. Eu marquei aqui
Olha aqui o que o gráfico fez aqui para mim. Ele rejeitou. Ele é um ponto de retração. Então, essa minha vela aqui veio, testou aqui e ficou abaixo, tá? A leitura aqui para devolver o mercado aqui, para reverter o mercado para a queda novamente. Ó, ele veio, ele não teve forças, essa vela veio, exauriu o movimento da compra, leitura de venda na próxima vela, tá? Com rejeição aqui, tá? E sempre o nosso ponto aqui de entrada é aqui o último preço citado, tá? Aqui na leitura na ponta desse pavio. Aqui eu vou colocar aqui no gráfico para vocês entenderem melhor, a gente entender como que funciona. Aqui, ó, exatamente isso que eu acabei de desenhar para vocês, ó. Aqui a gente marca, ó, tá vendo que o mercado ele tá subindo, ele subiu, e aqui eu achei o meu primeiro registro, ó. Vou marcar ele, marco ele aqui, marco a abertura dele, tá vendo que ele veio testar, testou aqui o meu primeiro registro, ficou abaixo dele, leitura de reversão do movimento. E uma coisa importante, tá? Se essa vela aqui fosse sozinha, eu não poderia marcar ela, tá? Se ela fosse sozinha, eu não poderia marcar ela. Por quê? Até que posso, mas ela fica um pouco mais fraca. Então, assim, para ela ficar melhor, ele tem que ser um conjunto, ele tem que ter um lote maior de uma ou mais velas, de duas, né? Ou velas acima, para ela ser considerado um lote melhor, um lote com mais força, né? Realmente de venda, tá? A mesma coisa a gente pode olhar para velas do movimento de compra. Aqui, deixa eu pegar no gráfico passado. Aqui eu consigo marcar tanto esse primeiro registro da compra, quanto esse, tá? Os dois estão bons para a gente marcar. Por quê? Porque o mercado, ele tá flexionando para cima, deu uma queda, mas ele voltou, tá? Com força para poder subir mais. E aí, quando a gente entende aqui que o mercado vem aqui para tocar aqui na minha região que eu marquei, que é uma região forte, e ele não consegue romper, ele toca, volta e fica acima dela, eu tenho uma leitura de reversão desse movimento aqui. Ele veio, ele tocou, ele não consegue romper, né, o nosso primeiro registro, que é uma vela forte. A tendência é que ele suba, reverta, tá? E continue esse movimento de alta. Agora a gente vai falar sobre o comando. Ó, já até enxerguei um comando aqui, ó. Comando. O que é o comando? Comando é toda vela que nasce e não deixa pavio na sua abertura, tá? Tanto de compra quanto o de venda, tá? Ele nasceu aqui, o comando de compra, de venda, ele nasceu e desceu direto. O comando de compra, a mesma coisa, ele nasceu e subiu direto, sem deixar pavio na sua abertura, tá? Ele é muito importante, por quê? Porque ele é um bloqueador de liquidez, tá? E o que é a liquidez? Ó, a liquidez, ela está aqui, como a vela do movimento de venda, ela nasce e desce, ó, aqui esse pavio, quando ela deixa pavio aqui em cima, esse pavio a gente chama, todo esse pavio aqui, a gente chama ele de interesse. Quando ele deixa pavio na abertura, o nome do pavio é interesse. Quando ele deixa pavio no seu fechamento, a gente chama esse pavio aqui de liquidez, tá? Como a vela de compra, ele faz exatamente o contrário, também, tá? O nome dos pavios também vai ser o contrário. Então, esse pavio aqui de fechamento, tá? É a liquidez. E esse pavio aqui, o interesse. Esse pavio aqui da sua abertura, tá? Quando a gente acha um comando, ó, aqui a gente achou um comando de compra, tá? Vou marcar ele aqui pra gente entender. Ele vem e faz isso aqui, ó. Ele é um bloqueador de liquidez passada da cor contrária, tá? Então, esse comando aqui, ele vai anular todas as liquidez pendentes de venda, ó. Ele vai vir aqui, é como se ele fizesse isso aqui, ó. Apagasse, zerasse toda a liquidez de venda passado. Aqui, ó, vendo? É como se o mercado ele não tivesse mais o que buscar. Ao contrário, é a mesma coisa, só que o contrário da vela de venda. Esse é um comando de venda. Não deixa pavio na sua abertura, deixa pavio no final. Então, o que ele vai fazer? Vai bloquear toda a liquidez de compra. Então, ele vai vir, é como se ele fizesse isso aqui, ó. Na verdade, ó. Apagasse. Vou colocar aqui para ficar melhor desenhado. Tá vendo? É como se ele apagasse a liquidez que o mercado deixa de compra, passado, tá?
aqui, ó, até o movimento dessa vela aqui, essas aqui não existem, tá? A gente está olhando somente o gráfico passado. Quando alguma vela ela rompe esse comando, aí sim ele fica inutilizado. Ou seja, aqui a gente teve o rompimento desse comando, tá? Então aqui ele já está inutilizado. Ó, tá vendo aqui, ó? Teve a abertura dele, essa vela veio e rompeu ele. O que ela fez agora? Ela retornou todas as liquidez que estavam no gráfico, ela retornou, tá? Então, quando tem um rompimento do comando, a gente retorna toda a liquidez que ele bloqueou, tá? Então, o comando ele é um bloqueador de liquidez. Tá, Letícia, mas o que isso vai interferir nas minhas operações? É simples. Quando você vai aplicar alguma estratégia, por exemplo, e aí a sua vela de teste ou a vela de reversão é uma vela de comando, vamos supor que aqui, ó, vela de comandos, tá? Ela vem, como ela é um bloqueador da liquidez passada, ó, é uma vela muito forte no gráfico, e aí ela vem e apaga, como se ela apagasse aqui, ó, vou apagar as velas, a liquidez de venda, ó. É como se ele estivesse me dizendo que o mercado, ele quer subir, tá? Porque eu bloqueei tudo aqui da venda, agora a gente tá com a maior força aqui para poder continuar o nosso movimento de compra. E aí, quando o movimento vem, quando vem um movimento contrário e rompe ela já não tem mais força nenhuma, tá? Aí volta toda a liquidez passada. Então, o que é importante a gente trabalhar dentro do comando? A gente trabalha o comando até ele ser rompido, tá? Então, aqui, ó, a gente trabalha ele. Deixa eu desenhar uma vela de comando aqui, ó. Pode vir uma vela aqui e testar esse comando. Se ela vir testar e não passar, tá? Ela respeitar, na verdade, ela respeitar aqui o nosso comando, quando ela vem aqui e respeita, tá? Exaure e fica exatamente, ela acaba exatamente aqui, ó, na abertura do nosso comando, como ela bloqueou todas as liquidez de venda, o que ela me diz? Que chegou a hora de eu entrar comprado, tá? Por quê? Porque ela exauriu o movimento de venda. Ela exauriu aqui no meu comando, como ela já tinha bloqueado as liquidez passadas, ela não tem mais o que o mercado buscar de venda, tá? No meu gráfico. Então, isso é uma leitura fortíssima para reversão desse movimento aqui. Ou seja, se é reversão do movimento, né? A gente sempre olha aqui para essa última vela. Reversão é entrar ao contrário dessa vela aqui que está finalizando, tá? Então, se é reversão na vela de venda, eu vou entrar comprado, tá? Leitura fortíssima para entrar comprado, certo? Mas, se essa vela aqui fizer e esse movimento aqui, ó, ela vem tal, e aí ela, pum, rompe, aí eu já não tenho mais nenhuma ação que fazer aqui dentro desse comando, tá? Porque ele foi rompido e aí as outras liquidez passadas que ele tinha bloqueado retorna tudo novamente. Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui no gráfico. Não, então é isso. Então, vela de comando é toda vela que nasce careca, tá? Para vocês entenderem melhor. Toda vela que nasce e não deixa pavio aqui na sua abertura. É uma vela de comando, tá? Sem pavio aqui no fechamento é uma vela expirada, ó. Vela expirada, tá? Aqui é uma vela de comando. Quando ela não tem pavio na abertura, é comando. Quando ela não tem pavio no fechamento, é vela expirada. Certo? Acho que por hoje é só. Trouxe aqui para vocês 3 estratégias muito fortes aqui quando a gente vê aqui no gráfico. Vocês viram, né? Eu mostrei aqui para vocês na prática. Então, quando a gente entende, né? Vê esses movimentos acontecendo no gráfico real, a gente consegue ver melhor aqui, analisar melhor a operação, quando ela é boa, quando ela é ruim, tá? Volta esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, reforça. Vou deixar o link para vocês entrarem na minha comunidade, tá? Para vocês participarem de tudo. Lá a gente tem aula todo santo dia. Vou deixar também o link para vocês se cadastrarem, tá? Na plataforma, na Avalon, que é a que eu tô utilizando hoje, tá? Para vocês já começarem a galgar aí seus primeiros passos, tá? Mas não fica de fora, vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu tô aí começando essa saga com vocês, pegando na mão mesmo de vocês. E o próximo vídeo, os próximos vídeos serão ainda mais insanos, tá bom? Até o próximo vídeo, galera!